João capítulo 9. Nós vamos ler a revista e atualizada, conforme está projetada ali. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Vamos ler juntos, tá bom? São as Escrituras. É isso aí mesmo? É atualizada essa aí? Então tá, beleza. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os... Este ou seu... Para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, saliva, fez fogo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntavam: não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. Ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque, lava-te. E fui, lavei-me e estou vendo. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Agora nós vamos para o verso de número 30, tá bom? Aliás, 13 e 14 a gente vai ler ainda. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado o dia em que fez lodo e abriu os olhos. 30 agora. Respondeu-lhes o homem: nisso, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos? Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles: tu nasceste todo em pecado, e vem nos ensinar a nós, e expulsaram-no. Podem se assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Eu estava comentando com vocês, e eu queria compartilhar com vocês, que houve um período na minha vida em que eu tomei ciência de que eu estava cego espiritualmente. Eu já era um cristão, já era um líder religioso, já era uma pessoa que dentro de alguma perspectiva tinha um temor a Deus e um conhecimento, mas eu comecei a ver coisas, ou observar que a escuridão estava muito perto de mim, mas eu não era capaz de compreendê-la. E eu comecei a fazer algumas orações a Deus, dizendo o seguinte: Senhor Deus, se o teu papel para a minha vida é iluminar, e eu não consigo ver as pessoas endemoniadas e perdidas que estão ao meu redor, como é que eu vou poder ajudá-las? Se eu não consigo discernir a escuridão. Mal sabia eu que na vida, na minha jornada espiritual, assim como na sua, eu ia precisar entender que a escuridão, ela está ao nosso redor sempre.
quando ela não está dentro de nós. A escuridão, ela tipifica o desconhecimento, a perdição, a desorientação e a falta de esperança. Hoje nós vamos pensar sobre Jesus como a ponte. E eu fiquei um pouco em conflito com esse tema, que eu já tinha decidido abordar, porque chamar Jesus de a ponte, como assim? Se ele é a luz do mundo, se ele é a solução, mas ele diz que ele também é a porta. Ou seja, ele é o caminho de passagem. Então, essa metáfora é muito boa. Mas Jesus é o caminho de passagem entre a escuridão e a luz. Jesus vai ao seu redor. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo tranquilo aí? Estou achando baixo daqui, mas tudo bem? Então posso falar mais baixo ainda. Então eu ia dizer para vocês o seguinte, que Jesus, ele é a ponte entre a escuridão, as mais densas trevas e a luz. Ele diz que ele é a luz do mundo. Ele diz que quem o segue não vai andar em trevas. Quando os discípulos viram um cego de nascença, eles resolveram fazer um comentário com Jesus. Aliás, os evangelhos, eles têm um senso de humor às avessas, são os comentários dos apóstolos. Os apóstolos dizem assim, quem pecou? Esse homem aí? Ou foi a família dele que pecou para ele nascer cego? Eles perceberam que aquele homem era um homem cego de nascença. Havia uma crença na antiguidade que quando alguém nascia com um defeito físico, isso era um castigo divino. Um castigo divino que podia ter vindo para ele, por ser uma pessoa pecadora, por ter desafiado a divindade. Isso era uma crença genérica da população em geral. Mas quando uma pessoa nascia cego, ou seja, ou já vinha com um problema desde a sua infância, então o erro poderia ser da família. E os discípulos então saíram com essa pérola, perguntando para Jesus o seguinte: quem é que cometeu o erro? E Jesus dá uma resposta incrível, que se encontra na Bíblia, no verso de número 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Meus irmãos, como Jesus é a ponte, ele não tem uma visão da escuridão. Não existe escuridão para Deus. Não existe um lugar no universo, nem um buraco negro que suga a luz, onde Deus não possa ver. Não existe escuridão para Deus. A Bíblia diz que as trevas e a luz, Salmo 139, são a mesma coisa. Não existe um lugar onde Deus não possa ver, não existe uma obra que Deus não possa fazer, não existe nada que Deus não possa realizar. E como Jesus é a ponte, como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele tem um plano. E o plano dele é retirar a mim e você da escuridão. Isso acontece na nossa salvação de uma forma plena, de uma forma mais ampla, sim, mas todos os dias nós temos que ser libertos da escuridão. Todos os dias. Por quê? Porque há muita escuridão em nós. Porque nós somos pecadores. Então, de vez em quando, nós achamos que nós temos um conhecimento de Deus tão profundo e a gente solta uma pérola. Quem que pecou? Foi o irmão ali ou foi a família dele? E Deus olha e diz: não, eu quero fazer uma obra para glorificar meu nome. Queria te dizer uma coisa sobre a escuridão do nosso mundo. Não pensem que, infelizmente, a gente começa a sentir isso como brasileiros. Queremos que o ano que vem seja um ano melhor do que esse ano, porque sempre a gente vira o ano querendo. Mas tem muita gente na escuridão. E no nosso país ainda tem gente que não tem luz elétrica. Tem muita gente na escuridão. O que vai acontecer com o nosso mundo? O que vai vir no futuro? Como é que vai ser? Numa coisa nós podemos crer: Deus, Jesus, é a ponte entre a escuridão e a luz.
Deus quer iluminar a sua vida, quer abençoar você, quer mudar a sorte do seu casamento, quer mudar a sua esperança, a sua direção, o seu caminho, e Ele pode fazer isso. E Ele não enxerga uma coisa torta. Talvez hoje você veio para a igreja e está vendo um monte de coisas tortas. Deus não, Ele vê um caminho reto, Ele vê um caminho plano, e Ele pode fazer. E Ele diz o seguinte: é bom a gente andar de dia, porque quando chegar a noite, ninguém pode andar, porque não tinha autoestrada iluminada, faróis nos carros, não tinham as luzes. Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, verso 4 e 5, eu sou a luz do mundo. É hora de andar comigo, porque eu sou a luz. Muitas vezes nós estamos querendo escolher o caminho. Muitas vezes nós estamos querendo discernir o caminho. E a gente pensa que o problema é o caminho. Mas o problema é a nossa visão. Quando você está cego, ninguém pode te falar a verdade. E o interessante é que a gente que é cristão, a gente acha, de uma certa pretensão, que a gente não fica cego. Mas a gente fica cego. E talvez você possa estar cego e não enxergando as coisas que o Senhor quer falar com você. Então você ora, fala: Senhor abençoa, Senhor faz. Mas Ele diz: eu quero fazer, eu quero mostrar, mas você está cego. Quando a gente está cego, a gente não vê os nossos erros. A gente vê os erros dos outros. Quando a gente está cego, a gente não tem esperança, senão coisas passageiras. E a nossa pergunta é: quem pecou? Não é qual é o meu pecado. Jesus é a ponte da escuridão para a luz. E uma das coisas que Jesus quer é tirar você da escuridão. E quando você acha que a escuridão está fora de você, na maioria das vezes você está cego. Porque mesmo que você esteja num lugar muito iluminado, você não vai enxergar porque você está cego. Como é que a gente fica cego? A gente fica cego de orgulho, a gente fica cego de ódio, a gente fica cego de vaidade, a gente fica cego de ignorância. E Deus olha para nós e fala assim: meu filho, eu quero te abençoar, eu quero te mostrar, mas você está cego. Como que eu vou agir na sua vida? Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho. Separei para vocês uma experiência, para vocês pensarem nessa noite. Começou a perder a forma, a cor. Tinha dia que eu enxergava um pouco, tinha dia que eu não enxergava. 1998. É uma vida de escuridão mesmo, né? A cegueira definitivamente começou a fazer parte do mundo de Mara. Eu nunca fui ver o pôr do sol na praia. Depois, quando eu fiquei cega, eu falei: mas por que eu não aproveitei? Eu escolhi um depoimento para vocês de uma pessoa que voltou a ver, tá? Depois, se você quiser, se você está visitando a gente pega o seu contato, senão no grupo a gente manda a referência para vocês. Mas hoje, o que eu quis colocar para vocês? Sabe, essa pergunta dessa mulher era o seguinte: por que eu não fui ver o nascer do sol? Como é que ela começou a pensar nisso? Depois que ela ficou cega. Ela começou a pensar o seguinte: por que eu não... Na mente dela, do que ela se lembrava, por que essas coisas das quais eu ouvi falar, eu nunca vi? E agora como eu vou ver? O que eu vou fazer da vida? Né? Sabe, você está na escuridão, ou o Senhor já iluminou sua vida, ou Ele iluminou parcialmente a sua vida, e Ele quer iluminar a sua vida, e você tem de verdade não permitido que o Senhor te mostre como é o nascer do sol, em algumas áreas da sua vida. Queria parar a mensagem já logo no começo, dizer: não saia essa noite, sabe, pensando sobre quem pecou, mas saia com uma coisa na cabeça, ou põe uma coisa na sua mente agora: Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E se Jesus é a luz do mundo, não é mais importante quem pecou, ou qual foi o pecado, mas que Ele é a remissão dos nossos pecados e que é a redenção no nome de Jesus. E é isso que eu e você temos que esperar. Mas isso não vai resolver seu problema se você está cego. Se você está cego, é importante que você seja iluminado por Deus, tá?
eu ainda queria te dizer que existem cegueiras diversas. Tá? Existem cegueiras para muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente enxerga uma coisa, mas nunca viu o nascer do sol. Às vezes a gente enxerga outra coisa, mas não vê algo que está tão perto de nós. Então Deus precisa iluminar a nossa vida, porque Ele é a luz do mundo. Senão a gente vai continuar vendo o que talvez só o seu pai viu e nunca viu, e você também nunca vai ver. Porque você não está aberto para isso acontecer. Você está cego, você está cega. Deus quer fazer essa obra. Segunda coisa que eu quero te dizer é que Jesus diz o seguinte: essa obra aconteceu, esse moço, esse menino, esse menininho, ele era um menininho antes, nasceu cego, para que se manifestem nele as obras e o poder de Deus. Meu plano é manifestar o poder de Deus e as obras que eu tenho para a vida dele. É muito interessante que Jesus fez uma obra nesse homem, que se você fosse no oftalmo, tá? Oculista não é o nome certo, tá? Você vai no oculista, é aquele que faz óculos, né? E chama o médico de oculista, ele já sai ofendido na hora. Então, se você vai num oftalmo, tá? Um oftalmologista, fala assim: doutor, eu estou com um problema. Tem gente que vai e fala: estou com um problema na bola do olho, né? Não, isso é um linguajar que você não pensa que não acontece, que acontece. E aí o camarada fala assim: espera que eu vou resolver seu problema. Cospe no chão e começa a passar o dedo no chão. Você pode ser cego, mas não é surdo. Complicado. E Jesus vai colocar lama. Você fala: não, mas é uma laminha, ele com o olho fechado, não vai dar problema nenhum. Será que Jesus vai curar? Será que Deus vai me curar desse jeito? Muitas vezes a gente quer que Deus abra os nossos olhos, mas a gente quer que Deus abra os nossos olhos do jeito que a gente planejou, porque a gente acha que a gente é dono da vida, e que nós vamos fazer do jeito que Deus, ou seja, a gente acredita que Deus vai operar no nosso coração, na nossa vida, mas a gente quer que Ele opere do jeito que a gente planejou. E Deus, depois nós vamos ver isso, na pessoa de Jesus, resolveu fazer a obra naquele cego, mas resolveu fazer a obra de uma maneira que ele não pudesse ver a cura. Jesus curou muita gente disso. Pode enxergar. O cara abriu os olhos e via Jesus. Mas esse não. Esse ele resolveu fazer um barro, uma laminha, colocar no olho dele, disse: vai para o tanque de Siloé, e lá, e se lava, e você vai ver. Alguns ensinos Jesus quis fazer com esse moço. E eu queria explicar uma coisa muito importante para nós, que a gente não entende isso, porque a gente não é da cultura do homem antigo e não entende como funciona. Quando alguém nascia com uma deficiência que o impedia de trabalhar, não pensa que era não ter um braço, era uma deficiência que impedia de não trabalhar. Não a cegueira, por exemplo. Essa pessoa, para ele sobreviver, ele era um mendigo. E mendigo bem vestido não ganha dinheiro. E morar na rua não deixa você cheiroso. E ter uma cama na rua, muito menos. Então o mendigo ele era visualmente reconhecível como uma pessoa extremamente carente. As ruas não eram limpas, não tinha, aqui, às vezes, não sei se perto da sua casa tem uma feira, e você fala: nossa, a feira vai ficar uma sujeira, aí chega o pessoal com um caminhão de água. Não tinha isso na antiguidade. A antiguidade era uma sujeira muito grave, e os mendigos moravam na rua. Jesus disse para ele: você vai sair agora, vai se tornar autônomo, vai andando até o tanque de Siloé, e de lá para frente você vai ser curado. Naquele momento, ele continua cego, mas Jesus está dizendo para ele, fazendo algumas promessas: você vai voltar a ver, e nunca mais você vai depender da boa vontade dos homens para você viver. Você vai depender do que eu disser para você. Quando a gente é jovem, adolescente, jovem, criança,
A gente acredita muito que algumas pessoas vão nos ajudar muito, que alguns amigos nunca vão nos abandonar. A gente acredita muito que os homens estão a nosso favor. Mas nem nós estamos a nosso favor muitas vezes. E a gente não aprendeu essa lição. Deus tem um plano para a sua vida e Ele nunca vai falhar. E Ele quer tratar você como filho dele e não como mendigo. Abusando dessa mensagem, algumas pessoas estão dizendo, como é que você deve viver como filho? E aí alguém diz que você tem que ter um carro, que você tem que ter uma casa, que você tem que ter isso, mas não diz para você que você tem que ser obediente, que tem que ser parecido com seu pai. Você tem que ser oco, né? Dentro você não precisa ser nada, fora você precisa ostentar. Deus quer tratar você como filho, como filha. Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida, para a sua vida. E que plano é esse? Fazer a obra de Deus na sua vida. O que Deus pensa de você? Logo que ele foi curado, a gente leu no texto que as pessoas começaram a dizer, esse aí é o mendigo, que vivia pedindo esmola, o cego. E alguns dizem, não, é parecido, mas não é. Porque depois do tanque de Siloé, ele provavelmente tirou o barro do olho, olhou os braços dele, e falou, nossa, como eu estou sujo. E quando você começa a enxergar, você começa a ver o que está acontecendo, né? Olhou para a roupa dele, e falou, nossa, que roupa suja. Foi na casa do pai e da mãe dele, que ficaram sabendo que ele era cego e voltou a ver. Pôs uma outra roupa, provavelmente, e começou a desfilar pela região de Jerusalém. E as pessoas discretamente começaram a falar, mas esse aqui é o cego? Ele vivia, o ponto dele é ali. Mas ele não era mendigo? Não, mas ele não é mais mendigo. Ou seja, já que ele voltou a ver, ele está trabalhando agora. O que Deus pensa de você? Já parou para perguntar sobre isso? Deus está feliz com o seu ano? Não. A gente fala isso para as crianças sobre Papai Noel, né? Então aquela mãe que está tentando que a filha largue a chupeta, faz um acordo com o Papai Noel. Papai Noel vestido diz, você vai largar a chupeta, e a criança lá, sei lá com que idade, né? Fica assustada, porque ela quer ganhar o presente. E porque a mãe foi fazendo a cabeça dela sobre o Papai Noel e sobre largar a chupeta. O que Deus pensa de você? Como é que foi esse último ano? Deus se agrada do que você está vivendo? Deus se agrada do que você está fazendo? Deus se agrada da sua vida? Ele tem um plano para você. E Deus planejou para esse cego que ele voltasse a ver e que as obras de Deus fossem feitas nele. Deus tem um plano para a sua vida. Mas o que Deus pensa de você? Tive uma experiência muito interessante. Eu estava envolvido no ministério e eu estava completando 10 anos que eu estava como pastor. Então, em vez de eu fazer uma festa, numa viagem muito simples, eu resolvi fazer um balanço da minha vida. E eu resolvi colocar um tema nas minhas orações. Senhor Deus, o que o Senhor pensa do meu ministério, da minha vida? E aí, o primeiro dia de férias, um lugar paradisíaco, eu comecei a ouvir umas profecias pesadas nas escrituras. Eu falei, nossa, para quem que eu vou pregar isso? O pastor prega, né? Segundo dia de devocional, as palavras pesadas, duras. Eu falei, nossa, quem que está fazendo tanto erro assim, né? E sempre no começo dizendo, Senhor, o que o Senhor pensa de mim? No terceiro dia, depois da devocional, eu tive que fechar a Bíblia. Eu usava muito a Bíblia de folha na época mesmo. E fui caminhar. E disse a Deus, eu estou disponível para me arrepender de tudo que vem acontecendo errado. E todo o caminho que eu não venho seguindo, que o Senhor quer para mim, porque eu quero que o Senhor me abençoe, não que o Senhor destrua tudo que eu estou fazendo. O que Deus espera de você? O que você espera de Deus? Talvez você espera, sabe, um novo emprego,
uma igreja abençoada, você espere muita coisa, mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: o que Deus espera de você? Qual tem sido o padrão que Deus tem para a sua vida e o que você tem vivido? Eu quero te dizer nessa noite que Deus tem uma visão diferente de você. Que Deus não é como eu e você, Ele tem outro paradigma. E eu quero te explicar isso e te lembrar agora. A gente podia estar começando a cantar os hinos de Natal aqui já. A gente vai fazer provavelmente algumas releituras dos hinos de Natal. Mas eu queria te dizer que Deus resolveu escolher onde Jesus ia nascer, e não foi em Nova York. Aliás, Nova York não existia. Deus resolveu que Jesus nascesse, e não foi em Paris. Estou pensando em lugares onde, sem dúvida nenhuma, as árvores de Natal são incríveis, as luzes são incríveis. Não foi ali que Deus resolveu que Jesus nascesse. Ele escolheu uma cidadezinha que ainda é minúscula no mapa, chamada Belém. E Jesus nasceu num lugar onde nenhuma criança devia nascer. Porque Deus escolheu que ia ser assim. Deus não está focado, como eu e você, em razões, em planos mega humanos. Deus tem um plano diferente do meu e do seu. Ele tem um plano de abençoar a sua vida, fazendo você ser alguém diferente. Qual é o plano? Por que ele nasceu cego? Não, ele nasceu cego porque Deus quer que ele experimente o poder de Deus e possa conhecer. Há um detalhe muito interessante desse texto, é que assim que o homem foi untado, untar pegou aquela mistura de saliva mais barro, ou saliva e terra, e pôs no olho dele. Essa mistura, né, que foi feita por Jesus, ela tem um problema. Ela não permite que aquele homem veja, e se colocar terra no seu olho, você pode enxergar muito bem, mas a partir desse momento você não enxerga. Jesus, ele decidiu que não vai se apresentar imediatamente àquele homem. Jesus decidiu que não vai se apresentar imediatamente àquele homem, tá? Por quê? Porque ele não quer fazer isso. Queria explicar uma coisa sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, Deus quer que você experimente o poder dele e que você o conheça. O que eu quero te dizer? Deus não vai te contar tudo sobre a sua vida. Teve uma época que eu comecei a caminhar com Deus. Lucas, obrigado. Teve uma época que eu comecei a caminhar com Deus, e assim que eu comecei a caminhar com Deus, eu acreditava que Deus ia me revelar tudo. Deus não vai contar a história toda para você. Deus não vai te revelar tudo, não. Sabe por quê? Porque você não é Deus. Você não é deusa. Tem gente que quer ser profeta e quer saber tudo. Quem quer saber tudo e profetizar tudo e só falar coisas boas para as pessoas, consiga um emprego de Papai Noel, ou de Mamãe Noel. Vai contar só boas notícias. Porque profeta é quem fala coisa que as pessoas não querem ouvir. Na Bíblia é assim. Então eu quero te dizer, Deus não vai te revelar tudo. Nunca. Mas uma coisa é propósito de Deus, que você o busque, que você o encontre. Então Jesus resolveu não se apresentar a esse homem. E ele curou com barro. Deus vai curar você e vai agir na sua vida, não com o que você quer, não da maneira como você imaginou, mas do jeito que ele planejou. Então ele curou aquele homem com barro. Por que ele curou com barro? Porque ele resolveu agir dessa forma. Deus pode fazer a obra na sua vida, na minha vida, do jeito que ele quiser. Então às vezes a gente quer uma cura miraculosa, uma coisa estrondosa, e Deus vai e mete barro na sua história. Você diz, não, Deus não vai agir na minha vida, olha, não está dando certo. Mas é assim que ele vai fazer. E por que ele vai fazer isso? Porque ele quer desafiar você a trilhar o caminho da fé.
Eu vou ser curado, Jesus prometeu, mas por enquanto eu estou com barro no olho. Eu continuo cego, mas eu creio que Jesus vai me dar a luz, que vai me fazer enxergar o mundo. Esse cego, ele dá um dos maiores testemunhos para os fariseus, dizendo, olha, esse homem, os versículos de 30 a 34, dizendo, como é que vocês estão dizendo que ele não é um homem de Deus? Desde que o mundo é mundo, ninguém curou um cego. Se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso. Aquele homem começa a exercer fé desde o primeiro momento que ele começa a caminhar. Ele não sabe muito ao certo quem é Jesus. Ele não sabe detalhes de Jesus. Mas o que ele sabe, ele está disposto a vivenciar. E eu acho que esse é um problema que a gente vê religioso. Algumas pessoas estão medindo o que elas sabem, para então elas se tornarem disponíveis para Deus. E Deus não trabalha assim. Deus quer saber se você está disponível para Ele, não o quanto você sabe para estar disponível. As igrejas históricas, elas se preocupam muito, as melhores, com o ensino. E é muito importante. Mas tem algumas pessoas que querem ficar mestres sem fazer nada. E mestre que não faz nada só dá palpite do que deveria ser feito, mas não sabe de nada. Quem dá muito conselho, mas não põe a mão na massa ou não está molhado, tem pouco para dizer para esse mundo. Eu e você somos chamados para mudar esse mundo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se disponibilizar para crer no que Deus quer fazer. Queria te falar uma coisa. Eu tenho uma pessoa que eu considero amigo. Ele é um talento. E quando ele começou a aprender música, algumas pessoas que sabiam muito mais de música diziam, filho, vai fazer outra coisa, porque você não tem futuro. E ele é um dos talentos musicais que eu conheço. Vai fazer outra coisa porque você nunca vai ter futuro. Não importa o que as pessoas digam a respeito do seu futuro, da sua vida. Deus tem um plano. E você precisa crer. As pessoas começaram a dizer, esse aqui é o cego? Um diz, não, é parecido com ele, mas não é ele, não. E quando ele percebeu que ele era o assunto da vila, ele diz, sou eu mesmo. Eu sou aquele cego de nascença. Mas o homem chamado Jesus deu uma ordem para mim, para lavar o meu rosto, e eu voltei vendo. Gente, vocês sabem que a visão, ela não é só uma coisa que acontece, né, nos nossos olhos, é uma coisa que acontece no nosso cérebro também. É uma explosão de vida, de mundos. Por isso, eu quero dizer que Jesus é a ponte para fazer milagres que você e eu não podemos imaginar. Sabe, então eu queria hoje dizer o seguinte, que Deus te dê visão para dizer, Senhor, eu quero ver milagres. Eu comecei dizendo que Deus já tem feito milagres por nós. As pessoas, elas não aceitam mudanças, e dizer, esse aqui não é o cego, mas eu e você temos que aceitar. As pessoas, elas não aceitam mobilidade na época de Jesus social. Um mendigo morre mendigo, nasce mendigo e morre mendigo. Para Jesus, não. Deus tem um plano que você experimente o poder de Deus. Deus não quer que você seja um mendigo. Ele tem um plano diferente para a sua vida. Eu não queria falar isso com vocês, mas eu queria contar essa história que marcou a minha vida. Eu estava na casa dos 17 para 18, e já estava fora de São Paulo, e vivenciando no Nordeste, na década de 80, na hiperinflação que o Brasil vivia, gente passando fome. Eu lembro que eu estava no mercado, esperando o manjar, que ia ser comer no supermercado. Comer no supermercado nunca é assim, né? Mas para mim eram sonhos comer no supermercado, porque eu andava, foi um dia de muita fome. Eu falei, hoje vai ser, fui com um dinheirinho pouco, mas no mercado ia rolar um negócio bacana. E na hora que eu estou ali de frente para a lanchonete do supermercado, tomando decisão, chegam 2 meninos, não um só, mas 2 meninos falando, tio,
comida. Eu vi os meninos, e além de eles estarem descalços, eles estavam esfaimados mesmo, famintos. Eu achei que Deus estava de brincadeira. Mas na minha ignorância, como dizia lá no Nordeste, de sulista, não somos nada sulistas, somos do Sudeste, né? Mas na minha ignorância, o que estava acontecendo? Os meninos iam pedir alguma coisa para mim. Mas o que os meninos disseram para mim? Tio, e aí é que eu entendi. A gente pode comer o que tem no prato? E eu fiquei sem palavras, porque eu passei os olhos nos poucos pratos que tinham na lanchonete. E tinham casca de pão e ketchup, mostarda nos pratos. Sabe, naquela fração de segundos eu estava decidindo quanto dinheiro eu tinha no bolso para comprar um lanche para os meninos. Um para cada um deles. E enquanto eu fazia o pedido, os meninos estavam raspando os pratos. Desesperados de fome. Aquela cena marcou a minha vida. Que assim que eles acabaram de raspar os pratos, o lanche chegou para eles e eles sentaram e começou um momento de sonho para eles. Os meninos não sabiam a abordagem certa, de por onde começar a comer o lanche. E eu fiquei pensando que aquela história era a história da nossa vida, da minha vida. A gente está mendigando, raspando o prato, e o Senhor tem um plano de fazer a gente enxergar. E de trazer a luz do mundo para nós, e a gente está raspando o prato, enquanto Ele planejou um plano maravilhoso. Você acredita em milagre? Você acredita que Deus pode fazer uma nova história da sua vida? Você acredita que Deus quer abençoar você no tempo e através do tempo na eternidade? Se você não acreditar nisso, invista tudo nessa terra. Por quê? Porque o mundo não é o paraíso e nunca vai ser. Deus tem um plano para te abençoar aqui e além do tempo. Ele é a ponte para isso. Sabe, as pessoas elas não gostam de ver, sabe, gente pobre indo para lugar de gente de classe média, assim por diante. As pessoas, elas definem muito claramente como é que as coisas funcionam, mas Deus não. Deus abençoa pessoas. E outra coisa, Deus não tem só filho rico não, tá? Deus tem filho de toda a classe social. Porque Ele quer abençoar todo mundo através dos seus filhos. E tem gente que tem muito dinheiro e é pobre. E tem gente que não tem quase dinheiro nenhum e é rico. Se você não entende o que eu estou dizendo, eu lamento, eu não vou conseguir explicar nessa noite, ou talvez na vida inteira. Deus tem um plano de abençoar o mundo inteiro. E Deus não trabalha com os valores desse mundo. Não é assim que funciona. A quarta coisa que eu quero te dizer é que Deus tem um objetivo para a vida daquele cego, que é um objetivo para a minha vida e sua vida. Vamos lá no versículo 30 de novo, para a gente poder ver esse testemunho. Respondeu-lhe o homem: nisso está uma maravilha, ou é de se admirar, de estranhar que vocês não saibam de onde ele é. Mas ele me abriu os olhos. É interessante vocês nunca terem ouvido falar de Jesus e não saber o que está acontecendo, mas ele abriu os meus olhos. Versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Estavam dizendo, olha, dá glória a Deus, esse homem é pecador. Eles, olha, nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Como assim? Você está pecando? Deus não atende. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, aí esse ele ouve. Desde o princípio do mundo. E ele começou já a dar um antipregador mesmo. Eles sentiram que, o pessoal sentiu que ele cresceu.
E depois disseram, você é todo nascido em pecado. E aí confirmam aquela crença de que a doença é uma maldição divina. E queres ensinar a nós? E o expulsaram. Eu já estou antecipando o versículo. Nunca se ouviu, desde que o mundo existe, que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. O milagre dele não é um milagrezinho aí de fisioterapia, não. Não, o milagre dele é um milagre grande. E se esse não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada disso. Você nasceu todo em pecado e vem ensinar a nós. E quando diz que o expulsaram, diz que eles dizem a ele daqui para frente, você não faz parte mais da igreja. Você não faz parte mais daqueles que temem a Deus. Nós temos autoridade para afastar você dessa relação com a igreja. Eu queria te dizer que Deus chamou você para dizer uma mensagem nesse mundo. Eu era cego e agora vejo. Mas para essa verdade, para essa mensagem ser pregada, você precisa vivenciá-la. Quando uma pessoa passa a enxergar, é uma festa. Você está em festa, meu irmão, porque o Senhor deu luz para os seus olhos, para a sua vida. Você está com aquela festinha tranquila, escondendo Jesus das pessoas, escondendo a obra de Deus. Você está em festa porque você viu a Deus. Você deveria estar em festa, porque enxergar é uma bênção. Você não imagina, ou eu não imagino o que é isso. Eu era cego e agora vejo. Ah, mas disseram para ele é pecador. Ele não anda conosco, os fariseus disseram. Ele não tem os mesmos pensamentos. Ele não faz parte da sinagoga. Se você falar isso que você está querendo falar, você vai ser expulso. E eles interrogam o pai, a mãe dele, e ele põe a boca no trombone. Por quê? Quando o cara sopra o trombone mesmo, o cara que está dormindo acorda. Ele põe a boca no trombone. Deus me chamou a você para testemunhar de quem é Deus e quem é Jesus. E Ele nos chamou para dizer que Jesus é a alegria dos homens. E nos chamou para a gente proclamar isso com muita alegria, com muita bênção. É isso que o Senhor quer fazer. Muitas vezes a gente espera que Deus esteja conosco, mas nunca espera que nós estejamos com Deus. Deus espera isso de você. É o momento de eu e você ajustarmos a nossa proclamação para dizer, estamos vivendo porque o Senhor nos concedeu a vida. Estamos testificando, estamos proclamando o nome de Jesus, porque Jesus é a nossa razão. Nós precisamos honrá-lo porque ele olhou para nós. É muito interessante porque esse cego, ele diz, Jesus olhou para mim. Eu não vou abandonar Jesus. Nem que a minha família me abandone, nem que as pessoas em volta me abandonem. Eu não vou abandonar Jesus. Como é que eu vou honrá-lo? O que vai custar para mim honrar Jesus? Ele me deu tudo, eu então vou entregar tudo. Essa era a disposição daquele moço que Jesus deu luz. A quinta coisa que eu queria te falar é uma coisa bem preocupante. Jesus é a ponte de uma religiosidade superficial para o reino de Deus. Versículo 14 diz o seguinte, que do dia em que Jesus fez a cura era sábado. E aí as pessoas começaram a discutir, dizendo o seguinte, mas ele te curou que dia? Te curou no 7º dia? Não. 7º dia não é para Jesus curar. O 7º dia é para descansar. Queria te falar uma coisa, que a superficialidade, ela cultua formas. E as pessoas, elas têm muita facilidade de entender forma. Só que forma ou superficialidade é uma maneira de cultuar a Deus das mais simples da gente entender. Mas ela também gera uma coisa chamada idolatria, que é o culto à forma. Queria falar uma coisa para todos nós nessa noite. Deus não é o que você é capaz de imaginar. Deus é maior.
Se a sua religião é uma religião pequena e tem um formato já pré-determinado, e é sua religião quer dizer o que Jesus pode fazer, o que ele não pode fazer, você precisa se encontrar com o próprio Deus e com o reino de Deus, porque o reino de Deus é maior do que isso. Você não pode conter a Deus numa religião. Quem é Deus? Qual é o plano de Deus? Isso eu e você, como pessoas que caminham segundo o reino de Deus, temos que pensar. Qual é o reino de Deus? Se você quer determinar o reino de Deus, ou eu, pastor Eli, quer determinar como é o reino de Deus, e como o reino de Deus vai agir, e ele tem que ser assim, assado, vermelho, verde, de um formato de uma igrejinha assim, é só assim que Deus age, ou de uma igrejona e é só assim que Deus age. Se eu quero determinar isso, eu começo a atrapalhar ou interromper a obra de Jesus, que é o que esses homens estão fazendo. Eles querem bloquear Jesus, porque eles não concordam com o que Jesus está fazendo. E tem uma preocupação na minha vida, e que eu acho que tem que ser a sua preocupação. Tome cuidado para você não discordar de Jesus. Porque você e eu não estamos em pé de igualdade para definir o que é a obra de Jesus. Tome cuidado para não definir onde Jesus está trabalhando e onde Jesus não está trabalhando. Porque você não é Jesus, não é Deus e muitas vezes não pensa como Deus. Eu aceito o plano de Deus, ou eu estou tentando criar uma utopia, uma imaginação de como Deus vai agir. Sabe? Deus te deu uma bússola espiritual, que é a sua consciência e o Espírito Santo. Ouça a Deus. Afaste-se do perigo da idolatria e afaste-se da velha religião. E eu queria explicar, quando eu me refiro à velha religião, eu não estou me referindo à religião dos seus pais, da sua mãe, não. Eu estou falando da religião com uma roupagem velha, que cultua e pratica coisas que não agradam a Deus. Vamos nos libertar disso, para que Jesus possa operar. Sabe, se a sua religião não crê em milagres, está dizendo que Jesus não pode fazer, você precisa sair desse lugar hoje à noite com uma nova religião. Se você quer viver uma vida superficial, que não agrada a Deus, peça a Deus que o livre disso. Deixe Deus te libertar. Mas ao mesmo tempo não tente clausurar o próprio Senhor Jesus, para dizer que Ele não pode operar dessa ou daquela forma. Eu quero prender a Jesus, eu quero julgá-lo. Um dia, o apóstolo Pedro, ele passou por um episódio muito marcante. Ele teve uma visão na hora do almoço, estava com fome provavelmente, e baixaram os animais. Mas todos os animais que baixaram não eram o estilo do que ele comia. Você sabe que o judeu não come porco. E baixou num lençol só animais que ele nunca comeu na vida. E ele recebeu uma ordem de Deus: mata e come. E aí ele resolveu dizer isso para Deus: Senhor, não, porque eu nunca comi nada impuro. E a resposta divina é o seguinte: não considere impuro o que Deus purificou. Você imagina um homem dizer para Deus que uma coisa é impura? Ele acabou de ter a visão, chegaram uns soldados romanos dizendo: olha, nós viemos da parte de Cornélio, que nos pediu, ele teve uma visão de que você estava exatamente nessa casa e que você tinha algo para nos falar. Pedro diz que ele compreendeu a visão. Deus tinha dito: olha, vai entrar na casa dos gentios que você nunca entrou e vai falar com eles e vai testemunhar do meu amor para eles. Eu e você não somos convidados para definir como Deus vai agir na minha vida, no reino de Deus. Nós somos chamados a ser servos e servas do reino de Deus. Nós somos chamados a ombrear nessa obra. E nós somos chamados a que o domínio de Deus venha sobre a nossa vida. Nós não somos como os fariseus e os saduceus. Nós não queremos dizer como deve acontecer. Nós estamos dispostos a nos submeter ao reino de Deus e à vontade de Deus. Jesus é a ponte, Ele é a porta.
Se você entrar, você vai se encontrar com o Supremo Pastor e vai ser abençoado pelo plano de Deus. Que Deus te abençoe. E que, se você está cego nessa noite, a minha oração, porque quando a gente está cego por alguma coisa, a gente não, por mais que as pessoas queiram nos dizer, a gente não enxerga. Minha oração para mim e para você é que Deus ilumine a sua vida e te dê uma nova vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.